Olá, nessa apresentação pretendo expor o contexto em que foram construídas as diretrizes da Organização Mundial de Saúde como parte da estratégia para a redução da incidência e mortalidade por câncer de colo do útero no mundo e seu processo de construção, além de expor as principais recomendações e analisar sua viabilidade e aceitabilidade no contexto brasileiro. Essa publicação é uma das respostas à chamada para a ação feita pelo diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, em 2018. Nas suas próprias palavras, que devem sensibilizar todos os envolvidos com a saúde da mulher, ele nos fala o seguinte: vocês não precisam que lhes lembre do terrível dano causado pelo câncer cervical. O câncer cervical afeta mais de meio milhão de mulheres a cada ano e mata um quarto de milhão. Uma mulher morre de câncer cervical a cada 2 minutos, tornando essa uma das maiores ameaças à saúde da mulher. Cada morte é uma tragédia e nós podemos preveni-las. A maioria dessas mulheres não são diagnosticadas precocemente e não têm acesso a tratamentos efetivos. Se nós não agirmos, as mortes por câncer cervical vão aumentar cerca de 50% até 2030. Essas diretrizes são importante ferramenta para os países que, infelizmente, por carência de recursos ou de organização, ainda apresentam taxas inaceitáveis de incidência e mortalidade por câncer de colo do útero, visto ser esta uma doença prevenível. Entre eles, muitos estão na África subsaariana, mas também alguns do leste europeu, Ásia, Oceania e América Latina, entre eles o Brasil, que há décadas vem mantendo taxas estáveis, apesar de muitos esforços para sua redução. Temos que ressaltar que dentro do nosso país existe grande disparidade, com taxas próximas africanas no norte e nordeste. Este é um problema de saúde pública que deve ser priorizado. Outro marco temporal importante foi o lançamento da Estratégia Global para a Aceleração da Eliminação do Câncer Cervical, em resposta à chamada para ação do diretor-geral da OMS na Assembleia Geral da OMS em 2020. Essa estratégia foca em três eixos de ação. Um eixo relacionado à vacinação, que coloca como meta que 90% das meninas estejam completamente vacinadas contra o HPV aos 15 anos de idade. O segundo eixo coloca uma meta de que 70% das mulheres devem estar rastreadas com um teste de alta performance entre 35 e 45 anos. E o terceiro eixo, que 90% das mulheres com doença cervical recebam tratamento de lesões precursoras e câncer. Como objetivo geral, as diretrizes da OMS visam melhorar estratégias nacionais para o rastreamento e tratamento para prevenir o câncer cervical, ou seja, tem foco na saúde coletiva para conseguir uma redução nas taxas nacionais, melhorando a efetividade dos programas de controle do câncer do colo, com base nas melhores evidências atuais para o rastreamento dessa doença e tratamento de suas lesões precursoras. E quem participou desse processo? Foi criado um grupo de desenvolvimento de diretrizes composto por 52 membros, sendo 34 mulheres, representando as 6 regiões da OMS, organizações da sociedade civil e grupos de mulheres, além de mulheres vivendo com HIV. Desse grupo participaram 2 representantes do Brasil, indicados pelo INCA. Também houve um grupo de revisão externa, composto por 18 membros com experiência em pesquisa, desenvolvimento de políticas, implementação de programas e cuidado clínico, equipes de revisão sistemática e equipes de modelagem. E como se deu esse processo de construção? Inicialmente foi feita a identificação de testes de triagem e algoritmos clínicos para triagem e tratamento existentes na edição anterior dessa diretriz que deveriam ser avaliados. Os grupos de apoio realizaram revisões sistemáticas para buscar respostas consistentes na literatura às questões identificadas como fundamentos para a elaboração das recomendações. Também participaram membros do IARC, que estavam trabalhando na atualização de seu manual relacionado à prevenção do câncer cervical, e foram aproveitadas as revisões sistemáticas que já estavam sendo realizadas por esse grupo. Também foram realizados estudos de modelagem onde não havia uma evidência empírica, resultando em projeções de desempenho de testes diagnósticos, efetividade de procedimentos e relações de custo-efetividade nas questões não inteiramente respondidas na literatura.
Foram realizadas consultas a gestores regionais e nacionais sobre aceitabilidade, viabilidade e custos, além de consultas junto a populações usuárias desses serviços acerca da viabilidade e aceitação das propostas de testes e procedimentos em construção. Toda essa informação reunida foi debatida em encontros semanais do Grupo de Desenvolvimento da Diretriz entre agosto e novembro de 2020, por meio virtual. Nessas reuniões, as evidências e produtos dos trabalhos dos grupos de apoio eram discutidas e formuladas as recomendações. Todo esse processo foi acompanhado pelo grupo externo, buscando assegurar sua adequação aos objetivos, fidelidade ao processo e viabilidade das propostas. Os integrantes do grupo de desenvolvimento das diretrizes foram questionados sobre preocupações em cada algoritmo com cuidado acerca de geração de demanda, acesso, acompanhamento dos casos identificados como positivos no rastreamento, treinamento da força de trabalho, desenvolvimento e manutenção da infraestrutura necessária aos novos testes, desenvolvimento e manutenção de registros e custo e integração com outros serviços de saúde prioritários. As considerações dos membros do Grupo de Desenvolvimento das Diretrizes foram expostas aos gestores de saúde, assim como às sociedades científicas envolvidas, prestadores de serviços, agentes comunitários de saúde e as mulheres que seriam usuárias desses serviços, na tentativa de conciliar as proposições com os recursos disponíveis e sua aceitação pelos prestadores e usuários. Especificamente, foram definidos como objetivos apoiar os países a melhorar a cobertura e os resultados do rastreamento do câncer de colo do útero, estabelecer padrões e metas para melhorar a qualidade dos serviços e reduzir mortes por câncer de colo do útero. E como primeiro passo, onde não há programa organizado ou acesso ao rastreamento, foi estabelecida a meta de fornecer pelo menos 1 ou 2 exames ao longo da vida de uma mulher. Também foi registrado o entendimento de que a implementação dessas diretrizes deve ser gradual, respeitando as limitações de cada país. Também foram feitas algumas considerações gerais para os gestores de saúde em nível nacional. É apropriado que uma equipe multidisciplinar do Ministério da Saúde, que pode considerar diferentes fatores e tomar decisões informadas, escolher qual algoritmo ou algoritmos incluir no programa. A escolha varia de acordo com o país e em diferentes configurações dentro dos programas do país, dependerá dos recursos disponíveis, viabilidade e aceitabilidade. Aqui eu chamo atenção para a solução algoritmos no plural, pois dificilmente o Brasil, com suas dimensões continentais e diversidade de contextos, poderá utilizar apenas um algoritmo em todas as regiões. E o que deve ser garantido? Foram estabelecidos pré-requisitos, pois não basta trocar o teste de rastreamento sem garantir estratégias de rastreamento adequado e baseadas em dados populacionais, que as mulheres com teste positivo sejam tratadas, que existam registros de rastreamento efetivos, que se utilize uma estratégia de chamada e rechamada das mulheres que fazem parte da população-alvo do programa e que existam ligações fortes entre os vários níveis do serviço de saúde, cuidados primários e secundários e as mulheres. Foi também especificamente registrada a necessidade de inclusão dos homens trans, que mantêm útero, e outros indivíduos que provavelmente podem se sentir mais à vontade com a autocoleta de espécimes para teste de DNA-HPV. O texto também deixa claro que foram contempladas nas recomendações tecnologias que já estão bastante estudadas em termos de custo-efetividade, especificamente a citologia, seja convencional ou meio líquido, a inspeção visual com ácido acético, a colposcopia, tratamentos excisionais e ablativos, além dos testes de HPV. Não foram incluídas tecnologias emergentes como metilação, dupla marcação e testes de RNA mensageiro. Esses testes poderão ser incorporados em atualizações futuras à medida que as evidências de sua efetividade e custo-efetividade se tornem mais consistentes num processo que chamaram de diretrizes vivas. Essa imagem, além de ilustrar com exemplos o que pode ser observado na inspeção visual com ácido acético e na inspeção visual com Lugol, mostra imagens obtidas dessa forma e processadas por inteligência artificial,
uma tentativa de melhorar o desempenho desses testes e que poderá ser considerada no futuro. Os algoritmos sugeridos para a linha de cuidado na prevenção do câncer de colo do útero baseiam-se em um teste de rastreamento, seguido de tratamento dos casos positivos, ou rastreamento seguido de um teste de triagem para os casos positivos, para depois desse novo exame definir a necessidade de tratamento. A proposição de duas alternativas reflete o equilíbrio entre benefícios e danos entre ambas. Os autores também registram que os benefícios e danos podem ser semelhantes com qualquer um dos testes de rastreamento considerados, seja inspeção visual com ácido acético, citologia ou teste de HPV. Mas a escolha de uma abordagem que inclua um teste de triagem, como a citologia após um teste de HPV, a genotipagem ou a colposcopia, deve considerar os recursos disponíveis e sua viabilidade operacional. O tratamento de escolha deve ser ablativo ou destrutivo, pela simplicidade de aplicação e efetividade semelhante aos demais em situações em que é possível aplicá-lo. Quando indicado, deve ser feito imediatamente, na mesma visita na qual foi realizado o teste de rastreio, uma abordagem de visita única. Idealmente, isso deve ser feito próximo à residência da mulher. Se isso não é possível ou a mulher não é candidata ao tratamento ablativo, será necessária uma segunda visita ao serviço de saúde. Se possível, a segunda visita deve ser feita no mesmo dia e o tratamento, quando não puder ser ablativo, deve ser excisional pela cirurgia de alta frequência. Na abordagem de rastreio, faça a triagem e trate, a triagem dos casos positivos no rastreio pode ser feita pela genotipagem, citologia ou colposcopia, onde disponível, com ou sem obtenção de espécime histológico, biópsia. O tratamento também deverá ser ablativo, quando possível, ou excisional. Nessa abordagem, quando o teste de rastreio é positivo e o de triagem é negativo, a mulher deverá ser reavaliada com um novo teste de rastreio em um intervalo menor do que o recomendado para as mulheres negativas no rastreio. Isso poderá ser visto quando apresentarmos alguns dos algoritmos sugeridos. E vamos às recomendações. Não vou reproduzir todas as 23, mas ressalto aqui as que considero mais importantes e viáveis em nosso meio. Uma forte recomendação foi feita para usar o teste de detecção de DNA do HPV como rastreio primário quando parte de uma abordagem de rastreio e trate ou rastreio e faça triagem e trate. Essa recomendação se deve porque espera-se maiores reduções de câncer cervical e mortes com o uso desse teste, em comparação com a inspeção visual do ácido acético ou citologia como teste de triagem primária. Também parece haver menos danos como partos prematuros realizando o rastreio com um teste de DNA do HPV em comparação com a inspeção visual com ácido acético. Em se utilizando uma estratégia que inclua a triagem após um teste de rastreamento positivo, pode-se usar a genotipagem, ou seja, a identificação dos tipos virais presentes, a colposcopia, a inspeção visual com ácido acético ou a citologia. O teste de DNA HPV pode ser feito por profissional ou pela própria mulher. O teste de DNA HPV nessas duas formas de coleta tem mostrado desempenhos semelhantes. O teste de DNA de HPV mostrou-se amplamente aceitável pelas mulheres e provedores de serviço, foi considerado viável e equitativo, ampliando as possibilidades para mulheres com dificuldade de acesso, com restrições culturais, de gênero ou geográficas. Foi recomendado o início do rastreamento aos 30 anos, aos 25 para mulheres vivendo com HIV. Isso se baseia em evidências obtidas em modelos matemáticos e na incidência do câncer e neoplasia intraepitelial cervical em mulheres mais jovens. Acreditam que o início do rastreio nessa idade provavelmente será aceitável para mulheres e provedores de serviço, é viável e precisa de menos recursos do que começar em uma idade mais precoce. O rastreamento pode ser interrompido aos 50 anos. Essa recomendação baseia-se em evidências fracas de benefícios do rastreio e do risco continuado de neoplasia intraepitelial cervical e câncer cervical após os 50 anos. Mas, no contexto de recursos disponíveis, essas mulheres devem interromper o rastreamento apenas após 2 exames de rastreamento consecutivos negativos com o intervalo recomendado no programa vigente. Aproveitando o que os testes de HPV têm de melhor, ou seja, assegurar a inexistência de doença quando negativos, o intervalo para o novo teste deve ser entre 5 e 10 anos. Esse intervalo também contribui para uma boa relação custo-efetividade. A repetição do teste em intervalos menores, a exemplo do que é feito com a citologia, implicaria em custos desnecessários e comprometeria o programa.
Essa recomendação foi feita com base em evidências que mostram maiores benefícios e menos danos com intervalos de testes de rastreio entre 5 a 10 anos com teste DNA-HPV, em comparação com rastreio mais frequente ou intervalos semelhantes usando citologia ou inspeção visual com ácido acético. Também recomendo que mulheres positivas no rastreio e negativas no teste de triagem, seja citologia após teste HPV ou colposcopia após citologia, devem repetir o teste DNA-HPV em 24 meses, no caso das HIV positivas, 12 meses. Essa recomendação se baseia em evidências de maiores benefícios e menos danos em comparação com outros intervalos e testes. Numa situação de transição do rastreamento com citologia para testes de HPV, mulheres que foram negativas na triagem devem fazer o teste DNA-HPV em 12 meses. E no segmento de mulheres tratadas com ou sem espécime histológico, ou seja, aquelas tratadas sem biópsia e destrutivamente nas estratégias em que a biópsia é dispensada, devem fazer o segmento com teste HPV em 12 meses e, nas mulheres vivendo com HIV, em 12 e em 24 meses. Também foram feitas declarações de boas práticas, que não são propriamente recomendações. Uma delas é que, se o tratamento não for possível na hora do rastreamento, como no caso da inspeção visual pelo ácido acético, ou no mesmo dia, como quando usados testes rápidos de HPV, o tratamento deve ser realizado dentro de 6 meses do rastreamento, exceto em gestantes, nas quais devemos aguardar 60 a 90 dias após o parto. Essa prática visa evitar as perdas de mulheres sem tratamento, pois é fato que muitas mulheres identificadas no rastreamento não retornam para um segundo exame ou tratamento, e esse risco aumenta com o tempo desde o exame inicial. E nas situações em que o tratamento for programado para depois de 6 meses, a mulher deve ser reavaliada, pois pode ter havido mudanças na sua doença, seja na direção da progressão, seja na de regressão. Em outra recomendação, o grupo reconheceu a possibilidade de tratamento do adenocarcinoma in situ com eletrocirurgia, desde que feito com técnica adequada, o que implica em profundidade de pelo menos 2 centímetros, espécime único e pouco artefato, de modo a permitir o diagnóstico histológico e a avaliação adequada das margens cirúrgicas. O grupo de desenvolvimento da diretriz construiu então 7 algoritmos de manejo do rastreamento até o tratamento das lesões precursoras, com base nas evidências e considerando os desafios identificados, relacionados à viabilidade e aceitação dos testes. Todos se mostram custo-efetivos e com desempenhos semelhantes na redução da incidência e mortalidade por câncer do colo do útero. Pretendo aqui analisar aqueles que considero mais viáveis em nosso meio, em termos econômicos e reconhecendo nossas habilidades, conhecimento e experiências. Assim, considero que os dois primeiros podem ser viáveis e muito interessantes em locais ou situações em que corre-se o risco de não encontrar as mulheres rastreadas após um teste positivo. Nessas situações, a inspeção visual com ácido acético e os testes rápidos de HPV podem fornecer a única chance de evitar o câncer numa mulher que de outra forma nunca teria acesso à prevenção. É fato que muitas serão tratadas desnecessariamente, mas os benefícios superam em muito os danos, ou seja, os cânceres prevenidos justificam alguns tratamentos desnecessários. Já o algoritmo baseado no rastreamento citológico é considerado para uma fase de transição para o rastreamento com testes de HPV, pois espera-se que a implementação dessas diretrizes seja gradual. Também fazem a ressalva de que um programa baseado em citologia como rastreamento pode manter essa estratégia desde que garantida a alta qualidade desse exame. Mas não podemos perder a perspectiva de piora do desempenho desse teste em populações vacinadas, em que as lesões tendem a ser menos frequentes. Os algoritmos 4 e 5 baseiam-se no rastreio com testes de DNA-HPV, propõem testes de triagem, mas não incluem a colposcopia, o que me parece ser menos aceitável em nosso meio. Já os algoritmos 6 e 7 baseiam-se no teste de DNA-HPV como rastreio, mas recomendo a citologia ou a colposcopia como triagem para a identificação das mulheres que deverão ser tratadas. São algoritmos que me parecem mais aceitáveis em nosso meio e consideram todo o conhecimento e experiência acumulada na execução desses exames no Brasil. Agora, há um maior detalhamento dos algoritmos que me parecem mais aceitáveis em nosso meio. O primeiro é baseado na
inspeção visual com ácido acético e recomendo o tratamento no mesmo momento quando positivo. Parece-me muito adequado em locais de difícil acesso, em que o momento do exame de rastreamento pode ser o único na vida dessas mulheres. É o que acontece em muitas comunidades distantes dos grandes centros, principalmente nas regiões norte e centro-oeste. Demandam recursos limitados, mas algum treinamento. O segundo algoritmo tem as mesmas vantagens, mas usa um teste mais sensível, o teste DNA-HPV. Demanda mais investimento, mas permite o tratamento das mulheres positivas alguns minutos depois da realização do teste, apontando para baixo número de perdas. Esse algoritmo não é recomendado para mulheres vivendo com HIV, pois não se mostrou custo efetivo nessas mulheres até o momento. No terceiro algoritmo, o teste de rastreio é a citologia, que, como falei, deve ser mantida onde há segurança na qualidade desse teste, ou como uma estratégia de transição para o rastreamento com testes de DNA-HPV. Nessa estratégia, se a citologia for negativa, um novo teste deverá ser realizado em 3 anos. Se positiva, além de ASCII-US, deve ser encaminhada para a colposcopia e o tratamento será definido conforme o resultado desse exame. Se o resultado da citologia for ASCII-US, essa mulher deve realizar um teste DNA-HPV. Se negativo, realizar uma nova citologia em 3 anos. Se positivo, a mulher deve ser encaminhada para a colposcopia. Os algoritmos 6 e 7 são baseados no teste de DNA-HPV como rastreio, mas recomendo a citologia ou a colposcopia após um resultado positivo, o que se aproxima de nossas práticas. Assim, nessa proposta, se o teste de rastreamento for negativo, a mulher deverá realizar um novo teste apenas em 5 a 10 anos, ou entre 3 e 5 anos no caso das mulheres vivendo com HIV. Nos casos positivos, a mulher deve ser encaminhada para a colposcopia e o tratamento será definido conforme o resultado desse exame. E na sétima opção, a partir de um teste de DNA-HPV, caso negativo, deverá realizar um novo teste em 5 a 10 anos ou 3 a 5 em mulheres vivendo com HIV, mas no caso positivo, ela deverá fazer uma citologia. Se essa citologia for negativa, ela deve realizar um novo teste em 2 anos ou em 1 ano, no caso das mulheres vivendo com HIV. Se a citologia for maior ou igual a ASCII-US, a mulher deve ser encaminhada para a colposcopia e o manejo conforme a colposcopia ou histologia obtida nesse exame. Chamo a atenção para a coincidência do último algoritmo sugerido num artigo publicado em 2018 na RBGO. Apesar de não ser uma diretriz recomendada pelo Ministério da Saúde, ela contém as recomendações construídas pelo mesmo grupo que construiu nossas diretrizes. Depois do texto pronto, tivemos que retirar as menções ao teste DNA-HPV por ainda não estarem disponíveis no SUS, o que impediria a publicação da última versão da diretriz. Como todas as menções ao teste destinavam-se a serviços de pesquisa que estavam começando a utilizar esse teste, consideramos à época que não haveriam prejuízos em função dessa retirada, mas optamos por levar essas recomendações para este artigo que está disponível na internet. Poderia deixar de registrar meu reconhecimento e homenagem ao grupo liderado pelo Dr. Júlio César Teixeira, do qual faz parte o professor Zeferino e seus colaboradores, todos da Unicamp. Esse grupo vem conduzindo um estudo inédito no Brasil, na cidade de Indaiatuba, vizinha a Campinas, em que o rastreamento histológico foi substituído pelo teste de DNA-HPV. Esse estudo vem produzindo resultados muitíssimo interessantes, inclusive de custo-efetividade em nosso meio. Essa iniciativa também contemplou o aumento da cobertura vacinal e acredito que no futuro iremos fazer menção ao modelo ou padrão Indaiatuba para direcionar a implementação dessas estratégias. Por fim, gostaria de deixar uma mensagem para reflexão. É hora de desapegar de antigos conceitos e aderir às melhores práticas para reduzir a incidência e mortalidade do câncer cervical em todo o país e para todas as mulheres. Penso que devemos considerar que a diretriz da Organização Mundial da Saúde aponta vários caminhos, adequados em diferentes cenários, como sabemos que coexistem em nosso país. A tentativa de reproduzir estratégias que podem funcionar nos grandes centros, em locais de difícil acesso, está condenada ao insucesso. Mesmo nos grandes centros, algumas localidades são inacessíveis por questões geográficas ou até por ausência do poder público. Também lembro que o que sempre fizemos nos trouxe até aqui, com taxas inaceitáveis de incidência e mortalidade por câncer do colo do útero.
Precisamos fazer diferente para tentarmos preservar a vida de mais mulheres em nosso país. Muito obrigado por sua atenção.